Meus irmãos e amigos, eu vos saúdo com a bendita paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui estou para darmos continuidade às nossas lições de escola bíblica dominical, falando sobre a evidência do arrebatamento, as evidências, melhor dizendo, do arrebatamento nesse último trimestre de 2025. Chegando agora à lição de número 9, onde tem por título, onde vamos falar, melhor dizendo, sobre a grande tribulação. Então quero aqui louvar, bendizer, engrandecer, magnificar o nome do nosso Deus, que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor, e que merece a nossa adoração. E por estar aqui mais uma vez, nos dá mais essa oportunidade, melhor dizendo, de estar aqui para assim compartilhar um pouco da palavra dele. Também engrandecer a Deus pela vida do nosso pastor presidente, toda a sua família e toda a diretoria da nossa igreja, também o corpo, podemos dizer, da escola bíblica dominical, todos que estão envolvidos. Então vamos lá adentrar a lição de número 9, como já falei, fala sobre a grande tribulação. O texto áureo está em Mateus, capítulo de número 24, versículo de número 21, que vai estar escrito assim, ou está escrito assim: porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá. Não pode comparar essa tribulação que há de vir com as perseguições, tentações que já houve, às vezes no período da igreja, porque essa é uma tribulação com maior magnitude, que nunca houve nem haverá depois dela. O nosso texto áureo, ou verdade prática, melhor dizendo, depois que os crentes em Jesus Cristo tiverem sido arrebatados, a grande tribulação começará na terra. Nós vamos tratar sobre isso no decorrer da lição, quando dará-se início à grande tribulação. Então aqui nós já iniciamos falando que ela ocorrerá imediatamente logo após o arrebatamento da igreja, com aparecimento do cavaleiro branco, do cavalo branco, do capítulo 6 do Apocalipse. E junto com ele, na sequência, vem cavalo preto, cavalo vermelho, cavalo amarelo, cada um representando uma coisa terrível: morte, fome, guerras, representando essas coisas. O branco, uma falsa paz, e os demais, um representa a guerra, o outro representa a fome, e o outro morte. Então, é isso. Por isso que começará a grande tribulação logo após o arrebatamento da igreja, com o início desses cavalos e seus cavaleiros. O nosso texto bíblico em classe, que nós estamos embasados para o nosso estudo, está em Daniel, capítulo 12, versículo 1. Logo após nós vamos para Mateus, capítulo de número 24, versículo 9, versículo 15, versículo 21 e o versículo de número 22. Depois vamos para o Apocalipse, capítulo 7, versículo 13, o versículo de número 14. Então são os textos bíblicos, exegeticamente falando, que usamos para embasarmos para o nosso estudo. O nosso objetivo geral é expor o que será a grande tribulação e como ocorrerá. Então nós vamos expor o que será a grande tribulação e o que ocorrerá na grande tribulação. É claro que é de forma resumida, que para falar dentro dos pormenores da grande tribulação, vai de forma mais abrangente, e aqui nós estamos usando apenas uma lição para falar acerca do aspecto da grande tribulação. Os nossos objetivos gerais: primeiro, explicar quando ocorrerá a grande tribulação e como será. Já também na mesma linha do objetivo geral. Então nós vamos tratar no primeiro tópico aí, ou explicar, melhor dizendo, no primeiro tópico, o que ocorrerá
né, na grande tribulação e como será a grande tribulação. E no segundo tópico, definir a tribulação como base nas Escrituras Sagradas. Vamos trazer uma pequena definição no segundo tópico da grande tribulação, dentro do contexto bíblico, não em um contexto, assim podemos dizer, falacioso, mas falando biblicamente, como botamos aqui, da tribulação como base nas Escrituras. Então, vamos falar de forma bíblica. Nós vamos falar baseado nas Escrituras Sagradas. E o terceiro, evidenciar os objetivos da grande tribulação. Na nossa introdução, nós vamos iniciar falando sobre a grande tribulação aqui. Sabemos que a tribulação será um ajuste de conta com os judeus, conforme a Bíblia nos mostra em várias passagens. Então, nós vamos tratar aqui nos tópicos posteriores sobre esses assuntos, porque a grande tribulação é justamente para um ajuste de conta, Deus ajustando conta com o seu povo. Olha como é interessante, né? Deus, ele tem os seus meios de trabalhar, e a grande tribulação é o meio que Deus vai usar para um ajuste de conta com o povo de Israel, conforme a Bíblia Sagrada destaca. Uma preparação do povo judeu para a entrada para encontrar-se com o Messias e também adentrar para o reino milenial. Então também se trata de uma preparação que também nós vamos tratar nos tópicos posteriores. Então Deus vai levar o seu povo para adentrar para o reino que será estabelecido na terra logo após a grande tribulação, o reino milenial. Mas antes disso, Deus vai preparar o seu povo. Deus vai expurgar os pecados de Israel, vai tratar com eles. Então, olha como isso é interessante. Mas para ganhar tempo, nós vamos aqui para o primeiro tópico, falando sobre explicar um pouco do que ocorrerá, né, na grande tribulação e como será a grande tribulação. Então, vamos tratar aqui nesse primeiro tópico disso aqui, o que ocorrerá, né, na grande tribulação. Isso é muito importante. E como será essa grande tribulação? Agora, a primeira pergunta aqui é: quando ocorrerá? Então, já iniciei falando para os irmãos que a grande tribulação terá início logo após o arrebatamento da igreja, não é isso? Então, precisamos ter isso em mente, que a igreja não passará pela grande tribulação. Nós somos dispensacionalistas. É importante termos isso em mente, nós não somos sensacionalistas, e baseado neste contexto, já entendemos que somos pré-tribulacionais ou pré-tribulacionistas. Isso significa que nós, como igreja, não passaremos na grande tribulação, mas a tribulação só dará início após a igreja ser tirada da terra. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, verso 7, diz que o espírito da injustiça já opera, ou mistério, melhor dizendo, o mistério da injustiça já opera, e há um que resiste, até que do meio seja tirado, e aí se manifeste o homem do pecado, iníquo, aquele que virá montado num cavalo branco, né, descrito, aquele que surgirá com um cavalo branco, descrito em Apocalipse 6, aquele cavalo branco com seu cavaleiro não tem nada a ver com Jesus Cristo, aquele é o anticristo, quer dizer, aquele que se opõe a Cristo, aquele que se opõe ao povo de Deus, aos santos. Então é isso. Mas vamos lá, esse evento será o mais longo período dos sofrimento que o mundo já enfrentou. Então veja só, mais 7 anos, pastor, e é o mais longo, sim, o mais longo período, né, de sofrimento que o mundo já enfrentou. Está falando daqui de forma global. O mundo já enfrentou. Nunca houve um sofrimento como esse que vai acontecer durante 7 anos. Daniel 12:1, como podemos observar, e naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve. Olha, haverá um tempo de angústia qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Nunca houve um período, vai haver agora, um período mais longo. E Mateus 24,
e 21, aí podemos enxergar, porque haverá tão grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora. Nunca houve. Então, tanto Daniel já no Antigo Testamento, como Jesus no Novo, confirmando, reafirmando tudo aquilo que já foi escrito, porque quando falamos de escatologia não podemos resumir apenas no Novo Testamento, mas sim já começando do Antigo, porque o Antigo Testamento já falava de tudo que ia ocorrer no período logo após, tanto no período da igreja como após a saída da igreja. Nós temos que pensar nisso, porque o Novo Testamento ele estava inserido no Antigo, e o Antigo revelado no Novo. Então nós temos que atentarmos bastante para isso. Mas vamos continuar para nós entender melhor. A Bíblia tem mais a dizer a respeito desses 7 anos do que sobre qualquer outro período profético. Então, isso abrangendo toda a Bíblia Sagrada, o Antigo e o Novo Testamento. Ela tem mais a dizer sobre este período, mais do que qualquer outro período profético que já aconteceu, ou que acontecerá. Então, olha como isso é interessante, né? Durante este período, o anticristo virá à tona e oferecendo aos que habitam sobre a terra nesse período uma falsa paz. Então, quando é que o anticristo se manifestará? Importante isso aqui também. Logo após também a saída da igreja, o anticristo virá à tona, ele se revelará. As pessoas saberão quem é esse anticristo, tão badalado muitas das vezes em nossos dias, na mídia por aí. Alguém aponta A, aponta B, né? É o governo fulano de tal, é o governo tal, é alguém que surgiu aí, que está dando destaque, que não vou dizer nomes aqui. Então há muita especulação. O certo é que não sabemos quem é este homem. Ele só se revelará após a saída da igreja. Ele pode até estar entre nós já, porque pelas evidências nós sabemos que Jesus está voltando para buscar a sua igreja, ele está prestes, está às portas, mas não saberemos quem vai ser ele. Só os que ficaram aí, a igreja não saberá, ele vai se revelar. Então, durante este período, o anticristo ele vai se revelar trazendo o quê? Uma falsa paz. Ele vai unir as nações, porque Daniel, capítulo 9, versículo 27, vai dizer que ele fará um acordo de paz com muitos. Veja que a palavra lá não vai dizer que é com todos, ele fará um acordo de paz com muitos, principalmente com Israel, porque é o foco das demais nações, Israel. O foco dos poderosos aí, tanto das nações vizinhas e outros, tanto do Oriente Médio como da Europa, como a Rússia e outras, a Ásia também, como China e outros, o foco é Israel. Então ele fará um acordo de paz entre esses países que estão aí guerreando contra Israel. Essa é a ideia. Também para que se cumpra e haja a construção do templo, tanto almejado pelo povo de Israel. Então ele vai possibilitar, facilitar a construção do templo no lugar certo, no ponto específico, estratégico, né? Onde está o domo da rocha, ali que está sendo ocupado pelo dono da rocha, melhor dizendo, e ele vai facilitar, melhor dizendo, ele vai fazer com que isso seja construído, e isso criará uma união entre países, e aí as pessoas vão ter este homem como um grande, podemos dizer, pacificador, e vão adorar, e vão prestar reverência a este homem. Então essa é a ideia, ele virá com essa falsa paz. Então será uma época de agonia para os que ficarem após o arrebatamento. Então observe, haverá perseguição dos crentes que converteram nessa ocasião, também terá lugar a grande batalha do Armagedon e a segunda vinda de Cristo em glória para livrar Israel e implantar o seu reino milenial. Então, já iniciando aqui sobre o assunto, nós vamos tratar também posteriormente de assuntos trazendo assim uma conexão a esse primeiro tópico aqui. Então haverá uma perseguição após a saída da igreja e estabelecer essa grande tribulação, essa falsa paz. Haverá uma perseguição especificamente para aqueles que professaram o nome de Cristo, para os novos cristãos, o cristão que surgiu, porque o evangelho vai ser pregado, nós vamos tratar também sobre isso, né?
converterá nessa ocasião para os convertidos. Também terá lugar a grande batalha do Armagedon, que se dará no último ano da grande tribulação. Então haverá uma revolta, porque lá no Daniel 9:27 diz que na metade da semana haverá uma quebra de aliança. Tudo indica que o próprio Israel quebrará essa aliança com o anticristo, porque ele vai descobrir que ele é o impostor, e aí haverá uma guerra como nunca houve, haverá essa tribulação. E é importante entender que tudo isso não será causado especificamente pelo anticristo. O anticristo vai ser um instrumento para punir o povo, mas é a ira de Deus sendo derramada sobre a terra, porque Deus chama Ciro, ou chama, melhor dizendo, o rei Nabucodonosor de meu servo. Se você lê Isaías, o rei Nabucodonosor é meu servo, porque ele usou o rei, aquele rei mau, oponente, orgulhoso, como um instrumento de justiça para punir Israel. Depois ele vem e ele chama Ciro de meu ungido. Ciro era um incrédulo, não era crente, mas libertou o povo do cativeiro. Então o anticristo, ele será um instrumento de justiça para o povo de Israel. Então o homem mau usado pelo demônio, porque haverá uma trindade satânica, haverá o anticristo, o falso profeta que induzirá o povo no sentido religioso, e o espírito do maligno, Satanás, que agora ele é adorado de forma indireta, por meio de imagens de escultura, idolatria e outras coisas, Maomé, Buda e outras coisas que ele é adorado. Mas segundo a Bíblia, nós vamos entender que depois, após ele toma posse aí do trono, juntamente com o anticristo, ele vai querer ser adorado diretamente. Esse é um assunto muito abrangente, nós vamos adiantar. Então veja só, verá a guerra do Armagedon e depois a vinda do Senhor em glória, que se dará no final desses 7 anos. Vamos lá para o segundo ponto do primeiro tópico. O que significa tribulação? Então vamos entender aqui o que significa tribulação. Significa comprimir com força, semelhante ao que se faz com a uva no largar ou a cana no engenho, não é isso? Então observe, assim como a cana no engenho. Então vem a ideia de aflição, adversidade, amargura, tormento, sofrimento e angústia. Isso é o sentido de grande tribulação. Quem aqui já passou a cana no engenho sabe que o bagaço tem que sair seco, principalmente em usina. Quem trabalha em usina tem um quadro de moenda, até com 6 moendas. Vai passando de uma por uma, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, até a sexta. Quando chega lá, o bagaço já cai numa esteira, já próprio para cair na caldeira e já pega fogo. Então imagine que pressão não é essa grande tribulação, como observamos aqui. A aflição, a adversidade, a amargura, tormento, sofrimento e angústia. É um tempo de grande angústia para os que ficaram aqui. Então, a igreja estará livre, porque em Apocalipse 3:10 vai estar escrito: como guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da hora, não é na hora, da hora da tribulação que há de vir sobre os que habitam na terra, ou para tentar todos que habitam na terra. No momento em que o céu estará em festa, olha só, o céu estará em festa pela chegada dos salvos na terra, pela chegada dos salvos, né? O céu estará em festa pela chegada dos salvos. Enquanto isso, a terra está passando por uma grande tribulação, né? Um período de grande desolação, onde ela será assolada por uma tribulação sem precedente, nunca vista na história da humanidade desde que houve criação. Então até o céu estará em festa pela chegada dos salvos, da igreja, glória a Jesus. Enquanto isso, a terra está passando por uma grande tribulação sem precedente, uma grande tribulação que nunca houve na terra, como falamos já anteriormente, desde que houve criação. Nunca houve um período como esse. Houve a destruição de Sodoma, foi um juízo de Deus também derramado ali sobre aquele povo, mas não compara com essa tribulação. Houve o dilúvio, que também foi um extermínio de toda a raça humana, exceto Noé e sua família, mas não compara com essa
tribulação. Então vamos adiante. A palavra hebraica traduzida por tribulação é tissará, que significa literalmente apertado. A palavra hebraica já traz a ideia aí de algo que será muito apertado. E não pense que é um aperto de mão, viu? Como falamos, é como a cana no engenho, a uva no largar. Mas a resposta ou a tradução mais adequada será a cana no engenho, que será imprensado como a cana no engenho. Então, Números 22 e 26. A palavra grega nesse caso é tripsis, que transmite a ideia de restrição severa, aperto ou pressão. A mesma coisa, tanto uma quanto a outra, as linguagens dão a mesma ideia, né, da cana no engenho. Mateus 7,14. Tanto o vocabulário hebraico, como já disse por Ismão, e o grego substange a palavra latina, tribulus. Um martelo, que dá a ideia de um martelo para esmiuçar grão. Isso é sinônimo da grande tribulação. São palavras que nos traz clareando a nossa mente acerca de como será a grande tribulação. Não dá nem para imaginar, porque quem vai sentir e passar a experiência é quem vai saber o quanto será ruim a grande tribulação. Então, um martelo, né, que... Deixa eu só voltar aqui, então... É desse vocábulo que vem a palavra tribulação em português. Um martelo para amassar grãos. É do vocabulário latino, né? Tribulus. Só voltar aqui e confirmar. Lá a palavra latina é isso mesmo, tribulus. Agora vamos para o terceiro ponto, tribulação à luz do Novo Testamento. A tribulação à luz do Novo Testamento. O Novo Testamento ensina perdão, deixa eu só voltar aqui, irmãos. O Novo Testamento ensina que a era atual da igreja também inclui provações e tribulações. São importantes, eu até iniciei falando sobre isso aqui. Então o Novo Testamento já falava dessas coisas. Algo que a igreja passou, mas nem compara. A igreja passou por muitas tribulações, perseguições, mortandade, chacina. Muitas mortes houve durante o período da igreja primitiva, mas não se compara. Jesus disse: no mundo tereis aflição, mas tede bom ânimo, eu venci o mundo. Aqui está, em João 16:33. O apóstolo Paulo advertiu: e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Então tem que estar pronto a padecer perseguições. Todos quantos seguirem a Jesus tem que estar pronto a sofrer essas perseguições. 2 Timóteo 3:12. No entanto, a perseguição à igreja nesta era não é a ira de Deus. Temos isso em mente, que todas as perseguições que a igreja passou desde da sua fundação, desde o seu nascimento, não é a ira de Deus derramada. Isso chama perseguição, tribulação, né, que a igreja tem passado algumas dificuldades, mas não é a ira de Deus. A tribulação futura será o tempo da ira de Deus sobre um mundo que rejeitou a Cristo. O nosso Senhor prometeu livrar a igreja deste período. Apocalipse 3:10. Então, já está claro aí, então nós podemos observar que esse tempo não é a ira de Deus, e sim a tribulação. Mas a igreja vai ser livre deste período. Segundo tópico, rapidinho aqui, porque a hora ali vai ligeiro. Definição bíblica sobre tribulação. E aqui nós temos, haverá referências, melhor dizendo, há várias referências na Bíblia Sagrada de forma direta e indireta acerca da tribulação. A tribulação é um período de juízo divino que precederá a redenção de Israel e o estabelecimento do reino de Deus na terra.
Então há, melhor dizendo, várias referências acerca deste período na Bíblia Sagrada, de forma direta e indireta. Então o Antigo Testamento ele faz menção em vários pontos acerca desta tribulação. Algo que vamos destacar a partir de agora neste ponto, porque nós vamos trazer aqui uma definição bíblica acerca da grande tribulação. Como já falei para os irmãos, o Novo Testamento estava inserido no Antigo, e o Antigo está sendo revelado no Novo. Então não tem como você estudar escatologia e desprezar o Antigo Testamento. Não há como fazer escatologia sem uma hermenêutica e uma exegese bíblica trazendo uma junção entre os dois testamentos. Então tem que fazer essa junção. Vamos lá para o primeiro ponto. Os termos usados no Antigo Testamento. Quais são eles, os termos usados? A doutrina da tribulação começa no Antigo Testamento. Vou repetir. A doutrina da grande tribulação não se iniciou no Novo, mas começa no Antigo Testamento. É importante observar que o Sermão do Monte e o livro do Apocalipse cita e faz referência ao Antigo Testamento. Lembra que eu falei para os irmãos que o Antigo Testamento está sendo revelado por meio do Novo? Então, tudo que Jesus falou no Sermão do Monte, João escreve ao Apocalipse, faz menção, várias passagens faz menção do Antigo Testamento. Frequentemente faz menção. Então vamos lá. Por esta razão, é essencial que haja um entendimento do dia do Senhor citado no Antigo Testamento. Então, aí trazendo um despertamento ao professor que vai lecionar, como é importante, fazer aqui, por esta razão, como já destacamos, faz necessário que haja um entendimento daquilo que é citado no Novo Testamento ou que a Bíblia fala no Antigo Testamento acerca do dia do Senhor, para que possamos ter uma interpretação correta dos ensinamentos do Novo Testamento. Então, para que possamos ter uma interpretação correta dos assuntos do Novo Testamento, faz necessário recorrermos ao Antigo, e a respeito da tribulação, a respeito dessa grande tribulação que ocorrerá na terra. Vou repetir, para termos uma interpretação correta do Novo, faz necessário recorrermos ao Antigo Testamento. Vamos lá, o Antigo Testamento frequentemente refere-se ao fim dos dias de Israel. Então, quando se trata da grande tribulação, nós temos aqui algumas designações acerca dessa grande tribulação, como frequentemente fala a respeito de fim de dias de Israel, se referindo à grande tribulação. E ao dia do Senhor também, isso é importante nós analisar sobre a respeito dessas frases, fim de dias, dias do Senhor. Ele também é usado outros termos para descrever a intervenção divina sob forma de juízo, o dia grande e terrível dia do Senhor. Tem aqui todas as referências bíblicas, eu não estou citando para ganhar tempo. Angústia, tempo ou dia de angústia, tempo de angústia para Jacó, as angústias daqui da luz. Então observe, o dia da vingança e o dia do furor do Senhor. São termos usados para falar acerca daquele grande dia ou da grande tribulação que ocorrerá logo após o arrebatamento da igreja. Agora, os termos usados no Novo Testamento, vamos lá. Quem são eles? O Novo constrói sobre a base do Antigo. O Novo se constrói ou é construído sobre a base do Antigo. E expande o quadro da tribulação, quer dizer, traz uma abrangência maior acerca do que o Antigo já falava. A primeira passagem extensa que trata da tribulação é o Sermão do Monte, também conhecido como profético em Mateus 24, Marcos 13, Lucas 17. Então aí está as referências, os irmãos podem estar acompanhando
né, que é um dos textos mais abrangentes acerca desse assunto. Então temos aqui passagens paralelas onde Jesus faz uma descrição do período. De que período é esse? O período da grande tribulação. Então, aconselho os irmãos a estar aí conferindo atentamente as Escrituras Sagradas. Em Mateus 24, do versículo 4 a 14, ele fala sobre a primeira parte da tribulação. E em Mateus 24, 15 a 28, descreve a segunda parte que leva à sua segunda vinda. E olhe que Jesus ele vai tratar de forma cautelosa, podemos dizer assim, e poderíamos usar até a palavra didática e pedagógica, para que nós pudéssemos ter um entendimento melhor do que ocorrerá nesses dois períodos da grande tribulação, que é 7 anos, 3 anos e meio de tribulação. Os estudiosos eles descrevem dessa forma: 3 anos e meio de tribulação e 3 anos e meio de grande tribulação. E aqui podemos observar novamente em Mateus 24, do 4 a 14, do versículo 4 a 14, ele fala da primeira parte, e no versículo 15 a 28 ele fala já da segunda parte, incluindo a vinda do Senhor em glória. Então vamos observar isso aqui porque é muito importante. Jesus disse aos discípulos que o trauma e sofrimento chegaria a tal ponto que somente terminaria depois da batalha do Armagedon e da segunda vinda. Só quando Jesus voltar. Porque após a batalha do Armagedon, logo Jesus virá, que é no final já dos 7 anos, e exterminará os inimigos de Israel e trará Israel para o seu lugar de origem. Terceiro, do segundo tópico, descrições nas epístolas paulinas. Alguns comentaristas chamam as epístolas de Paulo aos Tessalonicenses de o Apocalipse paulino, porque trata detalhadamente dos últimos dias. Então os irmãos podem observar isso aí. Paulo refere-se às duas fases da tribulação quando fala em tempos de ira futura. Então Paulo, assim como Jesus, também se referiu sobre as duas fases da tribulação. Os primeiros 3 anos e meio, tribulação, e o segundo período, que é de 3 anos e meio também, da grande tribulação. Então está aí as referências bíblicas. É importante ler também Romanos 5 e 9. Também em 2 Tessalonicenses 2, do 1 a 2, Paulo adverte aos seus leitores para que eles não fossem enganados e levados a pensar que a tribulação ou o dia do Senhor já havia começado. Paulo continua, a ninguém de maneira alguma vos engane. Então, é o cuidado que devemos ter, porque o apóstolo Paulo já advertia a igreja daqueles dias que eles não fossem levados por qualquer vento de doutrina, pessoas pregando aí suas heresias e querer achar que a igreja já está passando uma grande tribulação. Em nossos dias não está diferente. Tem muitos mestres aí dizendo que a igreja já está passando nessa tribulação, ou que a perseguição e tribulação se trata daquele dia que não tem nada a ver, né? Então vamos estar atentos a esses falsos ensinos e vamos atentarmos o que as Escrituras verdadeiramente diz. Qual o propósito da tribulação? Nós já estamos ali com 33 minutos, vou aqui ser rápido, que o assunto é muito abrangente, como falei para os irmãos. Por fim, qual o propósito da tribulação? Então vamos aqui. Primeiro, por fim, a iniquidade. A tribulação será um período de juízo de Deus sobre a terra. Embora a sua graça ainda esteja disponível no evangelho do reino que será pregado por alguns agentes dele, nesse período que receberá a glorioso reino de 1000 anos de Cristo. Vou só voltar aqui. Neste período que precederá o glorioso reino de 1000 anos de Cristo em Jerusalém. Então observe aqui, a tribulação será um período de juízo de Deus sobre a terra, embora a sua graça ainda esteja aqui, pelo evangelho do reino que vai ser pregado por alguns agentes que ele disponibilizará. E aqui no segundo tópico nós vamos destacar algum desses agentes. A tribulação também será um ajuste de contas com o povo de Deus, conforme a Bíblia nos mostra em várias passagens. Então, como já falamos, a tribulação é um ajuste de conta com Israel.
Deus vai ajustar conta com esse povo. Será uma preparação, outra coisa, será uma preparação do povo judeu para o Messias e o seu reino milenial. Então, além de ajustar a conta, Deus vai preparar eles para a entrada, para encontrar com ele e entrar no milênio. Uma das razões da tribulação é o punir o mundo inteiro pelos seus pecados. Outra razão da tribulação é essa, punir o mundo inteiro pelos seus pecados contra Deus, assim como puniu o mundo com o dilúvio global na época de Noé. Então aqui nós já temos a definição qual o propósito da grande tribulação. Segundo, proporcionar um evento mundial. Então esse evento não vai ser um evento local, vai ser um evento mundial. Então observamos, durante a primeira metade da tribulação, Deus designará o mundo, Deus designará ao mundo 144 mil judeus para evangelizar toda a terra, cumprindo assim a profecia de Jesus que o evangelho do reino seria pregado a todo o mundo. Então Deus vai designar 144 mil judeus, está aí no Apocalipse 7. Então, para que pregue o evangelho, porque hoje nós pregamos o evangelho da graça, mas nesse período será pregado o evangelho do reino, e esse evangelho será pregado a todo mundo e a todas as nações. Então ele será de proporção mundial. Esses 144 mil vai pregar este evangelho. É um dos agentes que Deus designará para pregar o evangelho do reino nesse período. Porque tem as duas testemunhas, tem o anjo que pregará também esse evangelho. Não se pode ler o livro do Apocalipse sem uma perspectiva global, pois sua ênfase é no que Deus faz pelas pessoas no mundo todo. Isso é muito interessante. Então, como é que lê o Apocalipse? Isso é uma perspectiva global. Temos que ler ele nessa perspectiva global, porque o propósito de Deus é com toda a humanidade. Propósito de salvação, né? E também a punição virá nesse mesmo aspecto. O Cordeiro morreu, então, quando nós observamos, para redimir as pessoas que procedem de toda a tribo, línguas, povos e nações. Apocalipse 5 e 9. As grandes multidões retratadas aqui são provenientes de todas as nações, tribos, povos e línguas. Apocalipse 7 e 9. Não há dúvida quanto quem constitui essa multidão, pois um dos anciões explica a João, em Apocalipse 7, 14. São gentios salvos para a fé em Cristo durante a tribulação. Terceiro ponto, destruir o poder do povo santo. Vai, pastor, destruir? O povo vão ter que reconhecer que eles não é nada. Só Deus é quem faz tudo por nós e por eles. Nessa ocasião, Deus usará a tribulação para preparar Israel para a sua conversão. Então, qual é o propósito? Israel tinha dois problemas sérios. Um foi curado após o cativeiro, que é a idolatria. Sempre idolatrava. Após o cativeiro, Deus curou ele dessa enfermidade, que era a enfermidade da idolatria. Após o cativeiro, Israel não mais idolatrou. Israel não se dobra diante de imagem nenhuma. Então ele foi curado. O outro é a desobediência, às vezes a rebeldia. E é nesse período de grande tribulação que Deus vai sarar Israel dessa outra enfermidade. Quando no momento da grande angústia, os judeus vão clamar pelo Messias e invocarão ele, virá outra vez para libertá-los. Imediatamente o povo de Israel aceitará Jesus como Messias e será salvo de seus pecados. Então sabemos que Israel rejeitou o Messias na sua primeira vinda, né? Rejeitou, não quiseram. Mas aqui neste momento ele vai clamar a Deus pelo Messias e ele virá e se revelará, né? Virá no Monte das Oliveiras. E Israel, neste período, se converterá, aceitará o Messias como Salvador, né, das suas vidas e serão redimidos. Isso irá prepará-los para seu papel no reino milenial, logo após a segunda vinda. Então, logo após a segunda vinda, Deus redimirá Israel e eles entrarão para assumir o seu papel no milênio. Em Daniel 11 e 12, o profeta recebeu uma visão de como seria a condição de Israel durante a tribulação.
Daniel 12, versos 5 a 7, pergunta: quanto tempo durará o sofrimento? E é informado de que os eventos terminarão quando tiverem acabado de destruir o poder do povo santo. Glória a Deus por isso. Que Deus abençoe e dê graça a cada um dos nossos irmãos e entendimento e sabedoria do alto. Amém.